Programa recomendado para todos os públicos. Muito boa noite, amigos. Atualmente, quem assiste televisão, principalmente os jornais televisivos, num determinado momento sempre aparece uma garota ou um locutor para falar das previsões do tempo, as condições atmosféricas e tudo mais. Isso independente da época, pode ser na época invernosa, pode ser na época da chamada seca aqui no Nordeste. E aqui na TV Verde Vale, anualmente, nós fazemos um programa para debater exatamente essas previsões. Essas previsões começam com aqueles cientistas matutos lá no sítio, né? Tem suas experiências, é uma coisa que vem de pai para filho, para neto, né? E eles ainda se baseiam muito nessas experiências. Mas a ciência tem evoluído muito também nesse aspecto. No estado do Ceará, a FUNSEMI é uma fundação que cuida disso, tem prestado bons serviços, principalmente ao governo do estado, porque orienta para a distribuição de sementes, para outras ações que o governo deva tomar com relação a plantio, com relação à colheita. E por isso mesmo, nós convidamos um representante da EMATES para hoje participar do nosso Tribuna Livre, e aqui está conosco José Acácio de Moraes, que é engenheiro agrônomo da EMATES, e vai conversar comigo e com o Vasco Landim exatamente sobre essas histórias fantásticas aqui do Nordeste, principalmente aqui do Cariri. Boa noite, Vasco. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, doutor José Acácio de Moraes. Prazer tê-lo aqui no nosso Tribuna Livre. Certamente vai bater um papo bem informal conosco e com o nosso telespectador. E nós vamos falar exatamente desse momento, um momento de inverno, de chuva, que rotineiramente no nosso estado do Ceará preocupa muito o homem do campo e o homem da cidade. Falta no campo, os animais se maltratam porque não tem pastagem nem tem água. E o ser humano também, ainda o homem cearense, do sertão cearense, ainda padece, por incrível que pareça, com a falta d'água em pleno século XXI, onde a tecnologia impera no mundo, e no Brasil também temos tecnologia, mas parece que o sertanejo, o homem do campo, não é prioridade para os governos, não tem não chama atenção, não sabe sair fazendo manifestações. Aí aqui e ali chega um carro-pipa com água de péssima qualidade para abastecer a sede que eles ainda passam no sertão, e os animais sofrem muito, muito, muito. E nós vamos ter a oportunidade de conversar aqui com o doutor José Acácio sobre esse momento, sobre o inverno, as perspectivas, como é que está a nossa agricultura no estado do Ceará, como é que está o nosso sertanejo, como é que está especificamente a região do Cariri, o que é que nós estamos produzindo, o que é que a perspectiva de produção, porque quando a gente vê números do governo, que a gente vai olhar e são números estratosféricos de produção agrícola. Tá certo, lá no sul do país, com os grandes produtores de grão lá, tudo bem. Mas o Nordeste especificamente e o Ceará, com mais propriedade, que é o chão que nós conhecemos, no meu pequeno entendimento, nós estamos produzindo muito pouco com relação à agricultura. E nós vamos bater esse papo aqui para a gente aprender um pouco, o telespectador também, sobre a questão da agricultura, a questão do inverno, a questão da estiagem. Muito bem. Doutor José Acácio de Moraes, boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui no Tribuna Livre para conversar naturalmente sobre essas variações climáticas, inverno, seca, dificuldades e tudo mais. O senhor com a larga experiência no ramo, como engenheiro agrônomo, e uma vivência muito grande em vários municípios aqui do Cariri, certamente tem muita história para contar. Boa noite. Boa noite, senhores telespectadores. É um prazer estar aqui com os senhores, experientes também. É mais do que oportuno esse debate, esse encontro, porque estamos iniciando o nosso período de chuvas, que
geram muita expectativa, principalmente o ano de 2014, em função de 2 anos bastante irregulares que tivemos, que foram 2012 e 2013. Portanto, mais do que oportuna essa expectativa em torno do inverno para 2014. Certo. Como o senhor disse, nos 2 últimos anos, os agricultores, o homem do campo viveu momentos difíceis, né? Rebanhos, como o Vasco lembrou também, rebanhos foram perdidos, alguns tentaram transportá-los. Teve gente que deu o rebanho praticamente quase de graça só para que alguém transportasse, para não ver aquele gado morrer, aqueles animais padecerem. Mas mais um ano de seca seria traumático para todos nós, de um modo geral. É verdade. A FUNSEMI já deu a entender que nós vamos ter este ano chuvas abaixo da média. Isso não é um prenúncio de seca, não é? Mas já é um aviso que dificilmente nós chegaremos aos 750 ou 800 milímetros, não é? Exatamente. O nosso sistema de meteorologia, que é gerido pela FUNSEMI, a Fundação Cearense de Meteorologia do Estado do Ceará, no seu primeiro relatório de prognóstico que aconteceu agora em torno do dia 20, 21 de janeiro, nos acena com a probabilidade de uma quadra invernosa com chuvas abaixo da média. É isso em torno, a probabilidade para que isso ocorra é em torno de 40%. Não significa dizer que é uma seca, mas que poderá... Não é um bom inverno. Não pela perspectiva do primeiro relatório, não teremos um bom inverno. No entanto, esta situação dessas variáveis que afetam a nossa quadra invernosa, que vai de fevereiro até maio, elas podem sofrer alterações ao longo do período. Então, nós vamos ter agora novamente um novo encontro no final de fevereiro, quando poderá ocorrer mudanças. Não estou aqui afirmando que será para melhor ou para pior. Vamos aguardar, porque é uma instituição pública, com seus cientistas, que nós seguimos as suas orientações. Nós sabemos que são vários os componentes que afetam a quadra invernosa no estado do Ceará. E ele segue, dentre eles, o que é chamado de zona de convergência intertropical, que é uma convergência, como o próprio nome diz, é o encontro de 2 correntes de ar que elas se elevam na zona do Nordeste, né? E fazendo com que isso ocorra, as chuvas sejam precipitações nesse período do ano, que vai de fevereiro a maio. Ô, doutor Acácio, se a FUNSEMI está com essa previsão de chuvas abaixo da média histórica, quando é que nós poderemos conseguir, e não é considerado seca, então, pelo menos no que eu entendi, quando é que nós podemos considerar que houve realmente uma seca? É quando não atinge quanto de milímetros? Ao longo do tempo que nós acompanhamos, que nós temos uma série histórica do Cariri, de mais de 60 anos, eu tenho aqui, certo. De 47, 48, até hoje nós temos esse levantamento do Cariri. Certo. E ao longo desse tempo, nós tivemos alguns períodos fortes de estiagem. Então, pode ocorrer uma seca, considerando o volume de chuva, pode ter muita chuva e não haver produção. Já chamaram isso de seca verde. Ou podemos ter um inverno bastante reduzido e com uma grande safra, que às vezes não conseguimos repor os nossos recursos hídricos, não é isso? Nossos estoques não se renovam e tem uma boa produção de alimentos. E pode ocorrer o contrário também, não é isso? Pode haver muita chuva, mas
pouca uma produção. média alta de chuva, mas irregular as precipitações em alguns cantos, outros não. Exatamente. Hoje, por exemplo, nós estamos hoje 18 de fevereiro, no Cariri, praticamente, todos os municípios que nós acompanhamos, são 13 municípios aqui que pertencem à nossa circunscrição aqui da jurisprudência, são 13 municípios, praticamente estão todos dentro da média histórica, o Cariri. No Cariri. Mas não é o estado todo. Né? Para o início de quadra, que nós estamos em fevereiro ainda, no início, quando historicamente se sabe que as chuvas mais fortes, mais frequentes, ocorrem entre março e abril, nós estamos iniciando, distribuímos todas as sementes que foram oferecidas pelo governo do estado, já está nas mãos dos agricultores, eles já estão com toda a produção dessa semente em mãos, sementes de qualidade, selecionadas, de ciclo curto, por exemplo. Ciclo curto é ligeiro, no linguajar. Isso, milho ligeiro, feijão ligeiro. Exatamente. Então nós distribuímos aqui no Cariri 432 toneladas de milho de semente selecionada, que nós chamamos de semente fiscalizada. 18 toneladas de feijão, o nosso feijão de corda. Certo. O feijão, o calpio, o mulatinho, ele é muito reduzido aqui, a área plantada não foi distribuída. E também 2 toneladas de sorgo, 1 tonelada de andu e 400 metros cúbicos de maniva semente para mandioca. Tá certo? Para quem não sabe dessa informação, cada hectare é necessário que você coloque 5 metros cúbicos de maniva para você obter um plantio de 1 hectare, ou seja, 3 tarefas. Tá certo? Acácio, doutor Acácio, em havendo uma regularidade, vamos falar da nossa região, em havendo uma regularidade do inverno na nossa região, com essa tonelagem de cimento distribuída, deve já ter implantado, porque você fala que os municípios, pelo menos aqui, aonde vocês gerenciam, todos têm recebido, de certa forma, alguma chuva? Exatamente. Essa perspectiva, se tudo correr bem, tá certo? Nós estamos aqui fazendo suposições, isso significa ou projeta uma produção em que termos aí, mais de milho, de feijão, qual é a vocação maior e havendo inverno, a produtividade maior da nossa região? Nós temos uma redução muito grande de área plantada. Você veja que só vem milho e feijão, não vem mais arroz. Em função da demanda ser tão reduzida que não justificava adquirir uma grande quantidade de semente de arroz, em função do preço de outras regiões que chegam aqui. O município do Crato, por exemplo, hoje a população rural de Crato está em torno de 20% ou menos. Não tem mais 20% no campo. No município de Crato... Quer dizer, falta mesmo mão de obra. O pessoal está saindo do setor a migração é enorme. É assustadora. Hoje, quando eu comecei a trabalhar na extensão, há mais de 30 anos, o setor primário, o nosso setor agrícola, representava mais de 30% da receita do Estado, no Cariri. Exato. Hoje é menos de 7% do PIB. Então é insignificante. Então, só lhe atrapalhando um pouquinho, mas acho que é um dado importante. Você que já tem essa quilometragem rodada, vamos dizer assim, no bem popular, nessa área, e que já está aqui há muito tempo, e você falou no número aí significativo em termos de produção, de PIB, de participação da economia. Você tem alguma lembrança aí de quando começaram a ser distribuídos sementes, de quantas toneladas, era quantas vezes mais do que agora? Quando o governo começou a distribuir esses sementes, eu participo desde o primeiro projeto, há 27 anos. Na época do TAS. Nós estamos na 27ª edição do projeto de distribuição de mudas, sementes e mudas. E no início, eu me lembro bem que era na época da caneta, do lápis,
E os produtores não queriam nem receber a semente. Eles achavam que era cara, que eles compravam na feira ou eles tinham em casa, porque eles confundem muito a semente com grão. A semente é semente selecionada. Passa por um processo de tratamento, de colheita. Genética, né? Então, ao longo dos anos, foi aumentando a demanda por semente. Em função não só de ter uma boa semente para plantar, e até de outras, você quando adquire a semente, você tem uma prova documental que vai lhe servir futuramente para efeito de um benefício, de uma aposentadoria. Então hoje, em Crato, eu falo mais em Crato, que é onde eu permaneço, onde eu tenho mais acompanhado, 40% hoje, por exemplo, das pessoas que recebem semente são mulheres. São mulheres. Interessante, né? O que era que acontecia? E o senhor sabe muito bem disso, o senhor também. Que as mulheres, quando iam fazer determinados cadastros, perguntavam a elas qual era a função, a atividade dela, a profissão. Elas diziam doméstica, do lar. Não existe essa profissão, do lar. Elas tinham vergonha de dizer que eram agricultoras. E hoje elas fazem questão de dizer que são agricultoras. São assumidas porque quem estão comandando. E a agricultura... Mas talvez não seja em função de uma perspectiva de aposentadoria. Também, claro. Então, hoje, a semente, além de ser uma semente de qualidade de ciclo curto, mas bastante produtiva, nós dependemos 100% do humor da natureza. É isso? Das chuvas. Então, nós praticamos uma agricultura tradicional, onde o homem não tem nenhum controle sobre os fatores, né? Que influenciam a produção. Ô Acácio, mas você, eu sou leigo, sou apenas um observador e uma pessoa que nasci no campo. Meu pai era agricultor e eu nasci no campo e acompanhei muito o sacrifício e ainda hoje acompanho, então, em função de ter essas raízes. Mas na sua percepção, você está distribuindo, o governo distribui semente selecionada. O número de mulheres é quem está mais aparecendo para pegar essas sementes. Mas você não tem a visão de que o campo, você inclusive falou aí do número de migração das pessoas do campo para a cidade, que a agricultura praticamente está sem existir mais no campo, não existe mais trabalhadores, não existe mais pessoas que que queira cultivar a terra, interessado na agricultura? Exatamente. Você tem essa percepção? E isso, nós temos N exemplo nesse sentido. Mas em função dessas série de benefícios que são oferecidos às populações, hoje, quer queira, quer não, o cara sai do campo para morar na periferia de uma cidade e ele vai enfrentar violência, vai enfrentar lixo, uma série de inconveniências, mas em compensação ele tem uma escola para o filho que seja ruim ou não preste, sei lá, tem um atendimento médico, ele tem outras vantagens, os filhos se empregam, né? Então o setor terciário hoje, que é a mola mestre da economia nossa, é o setor terciário de serviço, né, de prestação de serviço, está absorvendo toda essa gente, inclusive sem qualificação. E foi o único setor crescente em 2013, um dos poucos que cresceu, né? Que cresceu, que fez com que o nosso PIB não fosse tão pibinho como se imaginava. Exatamente. Mas a percepção de que o campo está vaziado, isso é uma realidade, né? Isso é incontestável. O campo hoje é mais como uma área de dormitório, né? Os distritos, as sete distritos, por exemplo. O Crato tem 11 distritos. E aí eu chamo de distrito de zona rural. Aí, por que chama de zona rural? Se você chega no distrito como Ponta da Serra, ou aqui em Juazeiro, na Palmeirinha, ou qualquer outro aí, ele tem os mesmos problemas que tem em Juazeiro, que tem em Crato, de trânsito, de droga, de segurança, de lixo. E é considerado rural. Né? Quer dizer, o rural
para ser mais... Mais reservado. E quem é do meio rural, até o cara que o jovem rural, ele tem um... Ele é visto com uma certa... pelo pessoal Pelos da cidade, urbanos. né? Pelos urbanos. Os urbanos vê com um olhar distante. Subdesenvolvido, né? Acha que quem está lá no campo não está acompanhando a modernidade, a tecnologia. Tem esses aspectos, Tem esse a sociologia, aspecto social, exatamente. Né, que a gente... Agora, isso, talvez você não queira opinar, isso é uma opinião minha própria. Eu acho que isso é uma falta de foco e de visão dos governantes com relação ao campo. Hoje a agricultura não é prioridade. O campo está esquecido. Tanto é assim que tecnologias outras sofisticadas, para ir buscar o turista, para fazer uma obra de concreto com a visibilidade grande, isso às vezes é prioridade dos governos. Tanto é assim que o nosso governo no estado do Ceará, ele está com um projeto de um aquário. Um aquário. É uma casa de peixe, eu chamo casa de peixe. Com bilhões e bilhões para fazer um aquário, para fazer uma atração turística. Enquanto isso, no campo, no sertão, falta água de qualidade em pleno século XXI para o sertanejo. Então, no nosso entender, na nossa visão, o campo está esvaziado pela falta de prioridade, pela falta de visão na agricultura. Eu sei que a tecnologia está altamente desenvolvida e sofisticada. Essa agricultura de subsistência e tal, isso aí praticamente está abolido, tá certo? Mas nós não conseguimos ainda compreender como é que também com esse crescimento estúpido, demográfico, estúpido, nós vamos conseguir, tá certo? A produção de alimentos para tanta gente. Você tem alguma visão com relação a essa colocação que eu estou fazendo, Cássio? É uma questão, é uma visão que tem um aspecto político, né? Mas a tecnologia, quando se fala em tecnologia para o campo, se subentende também recursos. E com esse tipo de agricultura de subsistência de alto risco, de altíssimo risco, que a natureza é quem define, é quem decide, a tecnologia aí fica um pouco comprometida, porque quando você fala em tecnologia, fala-se em aumento de custo, se investe também em custo. E nós estamos passando por uma fase do Nordeste para culturas irrigadas, que são as culturas, principalmente a fruticultura, que o Nordeste brasileiro dispõe de um elemento ímpar do Brasil, que é o nosso sol, a nossa luminosidade, que é um dos principais elementos para fazer com que tenhamos uma banana com a qualidade que nós temos. Se tiver irrigação, perfeito. Com irrigação. Agora, com a agricultura de sequeiro fica difícil se adotar determinadas tecnologias, principalmente na fruticultura, que nós somos hoje os principais exportadores de algumas frutas aí, né? De abacaxi, uva, né? A manga, banana no Cariri, principalmente. A própria manga, né? Enfim, essa agricultura de subsistência, compara-se como um cara que pegou o barco e ele, quando tentou pular fora, já estava muito distante. Estava no meio do mar, não dava mais para voltar. Para descer. Eu vou continuar aqui, até onde chegar uma praia. Bem feita essa sua colocação. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco voltamos para discutir outros aspectos desta vida do agricultor, principalmente aqui no Nordeste e principalmente no Cariri. A gente volta já.
Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. Bernafon. BV Centro Auditivo, Padre Cícero 766, 3511-1868, Juazeiro do Norte, Ceará. Crescendo, estudando, trabalhando, construindo, é o amanhã sorrindo pra quem sabe acreditar. Eu passei 2 anos desempregado, só fazendo bico. Aí vim pra cá, assinei minha carteira, pela primeira vez. Hoje eu sou bombeiro hidráulico, trabalho no centro de eventos do Ceará. Agora que eu tô carteira assinada, eu tenho condição de comparar com o meu filho pede. Nos últimos 7 anos, o Ceará criou mais de 330 mil empregos com carteira assinada. Esse é o resultado de um trabalho sério que vem atraindo novos investimentos e criando mais oportunidades para os cearenses de todas as regiões. Esse é o caminho, o jeito certo pra realizar. É assim que a gente quer, é assim que a gente faz. Novo Ceará. Governo do Estado. É assim que a gente faz um novo Ceará.
Emagreça com saúde tomando Emagrol. Chá misto composto com alcachofra, maçã e berinjela. Um produto 100% natural. Tome 50 ml de Emagrol antes de cada refeição ou diluído em água. O Emagrol vai lhe ajudar no processo de emagrecimento e no bom funcionamento do seu intestino. Emagrol, um produto com a marca Conmel para toda a família. Telefone 88 3511 1526. TV Verde Vale Canal 13. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. O doutor José Acácio, na sua falação, acabou enveredando ali por um caminho em que ele mostrou algumas fases da agricultura. E é importante a gente lembrar que nós tivemos lá no começo a fase algodoeira, que era realmente chamado de ouro branco, né? Depois veio o tal do bicudo, acabou com essa cultura aqui no Nordeste. E aqui no Cariri nós tivemos a cana-de-açúcar, que foi uma fase maravilhosa. Mesmo antes da usina, os engenhos produziam demais, rapadura, não é? Luiz Carlos, falar em usina é até interessante se fazer uma observação, que o governo do estado comprou essa e está querendo vender a comprou, pessoal e isso aí já está com quase um ano, Luiz Carlos, e você não tem uma notícia sequer o que é que estão fazendo. A última que eu vi é que o governo está tentando vender, mas para você não sabe a quem. Usineiros americanos. Eles não conseguem dizer o nome desses usineiros e você não sabe. Exatamente. E finalmente, que eu vibrei demais com aquilo aí, porque eu imaginava que assim que ela fosse resgatada pelo governo, ele começasse a estimular o plantio com cimento. Não vai acontecer isso. Nada disso está acontecendo e você não sabe realmente para que é que foi. Pois tanto dinheiro público comprando ali para ficar parada do mesmo jeito. O que eu ia dizer é exatamente o que o doutor José Acácio enveredou por esse caminho, já lembrando que a cultura atual já é de frutas. Onde nós temos cana-de-açúcar, hoje nós temos banana. Isso. Já é cultivo de banana. Quer dizer, essa mudança é uma mudança que me parece irreversível, né? Algodão não dá mais, cana-de-açúcar não dá mais, agora é ver o que é que se for fazer com as frutas. Pois bem, então nós hoje, o nosso estado é um dos estados que estão na linha de frente da exportação de algumas frutas, o melão, o abacaxi, a manga, a banana, goiaba até. Goiaba. Então, para isso está sendo utilizado tecnologias, são utilizadas tecnologias de irrigação, e o uso racional dos nossos recursos hídricos, que são bastante reduzidos, com irrigação localizada, aspersão, enfim, está se utilizando tecnologia. E com relação, por exemplo, à questão eu entendo que o governo, não compete ao governo entrar nessa seara de querer produzir alguma coisa. O governo já tem muito com que se preocupar. Deve apoiar. Por exemplo, a iniciativa privada, né? A nossa segurança, a saúde, a educação, enfim, a agricultura. Essas são as que estão na responsabilidade do governo. Com relação à usina, ela foi adquirida numa situação para tentar resolver uma questão onde envolvia um volume bastante elevado de recursos, né? Questões trabalhistas, mas no sentido de que o governo fosse um intermediário para repassar para algum grupo interessado. E esse processo está em andamento. Já existem alguns empresários interessados, inclusive empresários de outros países, né? Estão em processo isso vai ter que ser questão de negociação, quando está na mão do governo, vai ter que ser, licitação, concessão. Vai ter que fazer uma concessão por um determinado tempo, não é? Com algumas a empresa que assumir aquilo ali, vai ter que refazer todo aquele arsenal ali que está sucateado. A indústria totalmente sucateada, as áreas que eram utilizadas com a cultura da cana hoje, não existe mais cana. Nós chegamos a ter 1.000 hectares de cana aqui nesse trecho aqui, Crato Barbalha, e hoje não existe mais. Mas não tem 10%.
Não tem mais 10% que Não é? Já foi dito aqui nesse Mas é programa. analisar total, né? Com sementes, outras, né? Isso. O grande parte do questionamento. espaço, Vasco, já foi tomado O pela grande banana. questionamento. Não, mas tem muito. Nós temos muita área agricultável de cana-de-açúcar. Tem. O grande questionamento é de que já faz praticamente quase um ano da aquisição dessa usina pelo governo, com volumosos recursos do Estado, dinheiro público, tá certo? E nós não estamos assistindo, pelo menos eu não vejo, não enxergo, nenhuma ação impulsionadora para tentar resgatar a revitalização da cana do Cariri. Pelo menos para começar a estimular os agricultores a plantar na perspectiva de que ela volte. Porque se você vendê-la para algum grupo empresarial dessa atividade, ele vai chegar, vai comprar e cadê o produto para ele explorar? E o governo já devia estar subsidiando os agricultores que têm essa vocação para começarem a plantar, fazer os seus replantios, para quando ela fosse revitalizada, recuperada, saneada, ter a matéria-prima. É esse o questionamento. Quem é que ainda produz muito com cana-de-açúcar? Pernambuco ainda tem um volume muito forte. Alagoas tem muita cana-de-açúcar. Inclusive, foi a cooperativa de Pernambuco quem intermediou toda essa negociação. Foi o pessoal de Pernambuco que veio conduzir todo esse processo de passar de dono para outro, para o governo passar a gerir, enquanto repassa para o grupo de empresários que têm interesse. E também há necessidade de que se faça hoje um levantamento, um trabalho de extensão rural, para saber qual a intenção dos produtores de voltar a plantar cana. Porque eles já foram, ao longo de muito tempo, foram, de certa forma, sacrificados. Né? Se desfizeram das suas infraestruturas, de seus tradicionais engenhos. Hoje tem uma legislação trabalhista, além de arcaica, exigente, né? E o meio rural hoje dificulta bastante. Então, uma série de outros componentes para que viabilize novamente a produção de açúcar e álcool no Cariri. Doutor Cássio, nós estamos falando aqui repetidamente na preocupação com o agricultor, mas, de um modo geral, o governo tem outra preocupação, que é exatamente, o Brasil é um país que vive de energia, não é? O sistema que nós mais usamos depende das chuvas, não é? Hidrelétricas, né? Exatamente. E esses níveis caíram a tal ponto que chegaram a assustar. Quer dizer, a gente não torce só por uma boa produção no campo, porque o agronegócio está muito forte lá no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul, não é? Mas a preocupação também é com os reservatórios que vão garantir energia para o Brasil. Pois bem, é outra situação que nós aqui do Nordeste, principalmente, estamos enfrentando. Segundo a COGEC, que é o órgão que controla, de seus 100 e poucos açudes, 112, se não me engano, estão todos abaixo de 30% da sua capacidade. Outros 2%. Caririaçu está praticamente sem água. Caririaçu está atravessando uma dificuldade muito difícil. O açude foi construído há mais de 50 anos, que na época foi construído com a perspectiva de 20 anos, hoje está com mais de 50. A população triplicou, a demanda aumentou e o açude foi diminuindo, porque foi se assoreando. A reposição ser difícil pela falta de chuva também, e consumo. Então, nós esse ano de 2014, ele é crucial para nós, até por isso também. Se não chover bem, para repor nossos estoques, nossas bacias. Com relação eu acho que era bom abordar isso aqui também. Qual é a visão que você tem desses profetas do sertão, que levanta aí um bocado de suposição? Você, como homem da ciência, um técnico, você dá alguma credibilidade a isso aí? Como é que você enxerga? A gente tem que respeitar. Deve conversar muito com essas pessoas. A gente tem que respeitar as tradições, né, religiosas, de costumes, É verdade. Isso é uma coisa que dos nossos antepassados, mas que nós tivemos uma outra formação e nós somos
levados a seguir o que a pesquisa vem demonstrando, né? Evoluindo a cada dia. Ciência e religião sempre brigaram, né? É verdade. Nunca se deram bem. Mas essas experiênciazinhas do sertão, tipo o caminho da formiga, tipo a casinha do João de Barro. Pois essas são observações. São crendices assim que alguma coincidência, algum instinto natural do animal que faz aquilo para... Nós entendemos que é por aí. É a questão do instinto, da natureza, de se reproduzir, de procriar, né? De ter sua família, como nós. Então o João de Barro procura se proteger, as formigas. Então a natureza tem seus comportamentos, né? Exato. E que nós não podemos desprezar. E nós temos um encontro aqui, né, dos profetas aí em Quixadá, né? Quixadá, todo ano. Tradicional, todo ano. Exatamente. Junto lá e cada um leva a sua experiência, discutir. E tem pessoas... E eles estão afirmando que vai haver um bom inverno agora, ou não? Eu não estou lembrado aqui de qual foi o prognóstico deles. No geral, para este ano, eles estão prevendo um inverno tarde. Antes tarde do que nunca, né? Mas com abundância, com perspectiva de abundância e de prosperidade. Então, o que a pesquisa diz com relação a isso, ela nunca afirma se vai ter um bom inverno ou a seca. Até porque é uma instituição pública, de governo. E ele jamais vai... Ele faz probabilidades. É possível, a tendência. É assim que eles se pronunciam. Não só a FUNSEMI, mas no Jornal Nacional, que a gente procura observar, ele não afirma. Previsão. É a previsão, a probabilidade. Mas é interessante, Acácio, é que já pegaram isso aí, o cearense gosta do humor, né, e do folclore, das brincadeiras, que acha o seguinte: quando a FUNSEMI disse que o inverno será uma projeção de o inverno, aí diz que o sertanejo, o homem fica alegre, porque disse ela vai errar, é o contrário, só dá o contrário, né? Tem isso. É verdade. Doutor Acácio, o governo do Ceará há algum tempo vem desenvolvendo um projeto que foi muito elogiado desde o seu nascedouro, que é o do Caminho das Águas, não é? É uma maneira de integralizar o estado todo. Isso. Como é que anda esse projeto? Tem algum município para ser atendido? Tem o Cinturão das Águas. O Cinturão das Águas. Que ele é um volume de água que sai do canal que está vindo da transposição. Ele começa lá onde ele vira aqui no Ceará, que é em Porteiras, né? Porteiras, para cá de Salgueiro. A entrada no Ceará. No Ceará. Onde ele começa no Ceará, ele vai sair um canal, não é em cima da serra nem embaixo, no meio da serra do Araripe. Certo. Então ele vem descendo por gravidade, tá certo? Ele não é bombeado, ele vem descendo. Ele vai zerar no P100. É mesmo? É. Então ele vai passar aqui no Crato com um grande volume de água, no Nova Olinda. Já está licitado, já iniciaram as obras de desmatamento nos primeiros 100 quilômetros, que é de onde ele nasce até o Nova Olinda. Essa parte já está licitada. Isso é projeto para 30 anos. Já está atrasado, né? Já atrasou bastante. Tudo que envolve já foi reformulado. A exposição vem se arrastando aí ao Os longo custos já dobraram. Com certeza. Olha, tirar projeto do papel para a prática não é fácil. A gente imagina construir uma casa que não é fácil. Você envolve tantos profissionais, pedreiro. Principalmente quando se trata de recurso público, das coisas públicas. Isso. E tem as licitações, tem uma série de interesses, e tem uma legislação que você tem que... É complicado. Mas agora, outro projeto, Vasco, que inclusive foi também alvo de algumas insinuações, né? Houve até um certo escândalo, foi aquele das cisternas, né? Para acúmulo de água das chuvas. Só que aí depende da chuva. Se não tem chuva, como é que você vai acumular água de chuva se não chover? Né? Mas aquilo deu algum resultado? Vem dando resultado? Sim, muito bom. Muito bom. As cisternas, para essas populações dispersas, que não estão aglomeradas, tem sido muito bom.
Inclusive, eu até anotei essa informação, nós na EMATES estamos com uma programação de 20 mil cisternas para este ano. Certo. Entre cisterna de placa e a cisterna de polietileno, que está sendo bastante utilizada, né? Essa cisterna são 16 mil litros cada. Aí é feita uma projeção de cobertura e facilmente ela enche no período de chuva, ela enche rápido. Agora, 16 e ocorre que muitas vezes as pessoas têm que saber utilizar essa água. O volume que ela comporta são 16 mil litros, 16. É um tipo de tamanho. Isso não é numa casa comum, pequena, no interior, seria quase um mês de uso de água. Não, né? É para muito mais. É mais de um mês? Porque é o seguinte, você faz uma projeção, né? Faz uma projeção de 50 litros por pessoa dia. Certo. Aí projeta para 6 meses, né? Dependendo do tamanho da família. Isso. Para o consumo de... Tem que ser muito disciplinado. Beber e fazer as necessidades domésticas, né? Não é para dar, irrigar essa cisterna, é simplesmente para o consumo humano. Restritamente. É interessante que quando a gente fala assim em abundância, e o Brasil gosta, principalmente com relação à água, o Brasil desperdiça água como ninguém. Na história do universo, ninguém desperdiça mais água do que o brasileiro. E, no entanto, um amigo meu que morou 8 anos na Inglaterra, diz lá na Inglaterra, você vai para o banheiro tomar banho, você praticamente você usa uma toalha, você molha a toalha e não pode gastar, em média, uns 4, 5 litros d'água, é o que você dispõe para tomar um banho. E essa água ainda é reaproveitada para o vaso sanitário. Exatamente, é o reuso. Quer dizer, e aí agora nós temos aqui também uma falha que eu acho, entendo, a partir da fabricação dos equipamentos hidráulicos, porque aquilo ali é para ser tudo cronometrado. Tá certo? Você abre a torneira e deixa ela lá e ela, se fosse cronometrado, à medida que você abrisse a pouco tempo depois, o suficiente, ela já tinha também que está fechando. Hoje uma descarga nesses sanitários tradicionais vai 20 litros. Exatamente. Caixa de 20 litros. Para que 20 litros para dar uma descarga? Exatamente. Uma pessoa que utilizou uma coisa bem simples, não há necessidade. Então hoje já está as tecnologias modernas, a engenharia racionalizando mais para esses equipamentos se adequarem. E as águas que entram nas casas, elas que são servidas, né? Servir para alguma coisa, serão reutilizadas para alguma coisa. Ou para irrigação, ou reciclada para ser lançada nos lençóis dos rios, dos riachos, não é isso? Para não poluir. Porque um grande problema, nós temos, por exemplo, o Juazeiro, se você analisar, o Juazeiro tem bastante água poluída. Os bairros de Juazeiro, tem bairros aí completamente que a água corre na coxia, o dia e a noite, não é isso? É verdade. E essa água está totalmente poluída. E a nossa água é toda do subsolo. Subsolo. E tem que ter um cuidado especial, porque senão você vai daqui a pouco contaminar todo o lençol. Exatamente. O nosso lençol freático, e nós vamos tomar água de onde? Com coliforme, que já está sendo constatado em alguns exames, né, que se faz. Hein? Exatamente. Realmente é um problema sério. Agora vamos para o âmbito internacional, porque há muito tempo se fala muito dessa questão do universo, né? O universo está superaquecendo e os estudiosos dizem que vai chegar a um ponto quase insuportável. Este ano, por exemplo, desde o ano passado para cá, nós já tivemos temperaturas aqui nunca antes vistas. Né? Muito comum você chegar à noite e estar ali com o termômetro e ver 32 graus à noite em Juazeiro, terrível. O normal para a gente era 25, 26. Né? Quer dizer, esse aquecimento, será que isso é uma coisa irreversível? A humanidade não vai encontrar um meio de contornar esse problema? Isso é bastante polêmico, né? Tem os que defendem que são os gases, o efeito estufa. Desmatamentos. Aí está havendo essas reuniões aí, Eco 92 e outras que já aconteceram, e tem uns que defendem aquelas metas de redução de emissão de gás, outros não aceitam, dizem que essas são mudanças que o universo tem que passar mesmo, né? Enfim, é polêmico, é contraditório,
Aí é onde tem grandes interesses envolvidos, econômicos. Aí é o interesse econômico. Quando os ricos se reúnem, aí vê que para diminuir esses volumes de gases é preciso mexer com a produção, aí imediatamente eles descartam. É verdade. Né? A questão do desmatamento é outro fator também que eleva sobremodo as temperaturas. Exatamente, né? Com certeza. E esse desmatamento não é nada mais, nada menos do que a ganância econômica. Isso. Você está transformando, as matas estão se acabando, e lá onde era uma mata, onde era... Está aparecendo um condomínio. A legislação, por exemplo, diz que no Nordeste você pode desmatar até 80% de sua área, deixar 20% como sendo área legal. Na Amazônia é o contrário. Só pode desmatar 20%. Até 20%. Mas o que vem ocorrendo no dia a dia, isso quando chega nas instituições internacionais ambientalistas, aí a coisa pega, né? E isso não pega bem para nós. O Vanderlan Bezerra, que é do São José, está parabenizando o programa Tribuna Livre por trazer ao programa uma pessoa capacitada para explicar aos telespectadores as previsões de chuvas aqui no Ceará. O Cláudio Almeida, lá do Limoeiro, gostaria de saber em quantos municípios do Ceará já foram registradas chuvas. A FUNSEMI... Você sabe aqui no Cariri, né, Cássio? Olha, essa última chuva... Você tem, inclusive, uma relação aí da média... Ocorreu dos 182 municípios do estado e ela ocorreu em 142. Quer dizer, essa última. Choveu na maior parte do estado. Cássio, dava para tu rapidamente fazer uma leitura aí do número nos municípios, qual mais choveu, o que menos choveu? Aqui no Cariri... Olha, aqui eu tenho informação dos últimos 2 meses, janeiro e fevereiro, na região do Cariri. Certo, é do Cariri. Juazeiro, janeiro e fevereiro, 250 milímetros. É uma quantidade de chuva normal para o período, janeiro e fevereiro. Barbalha, 250 mais ou menos. Em números redondos, né? Aí nós temos, por exemplo, aqui, Missão Velha, 180 com 65, 260 mais ou menos, né? Farias Brito foi o campeão aqui do Farias Brito teve o mais choveu. Foi o mais choveu. E em fevereiro nós tivemos 383 milímetros, só em fevereiro. Só em fevereiro. 383 mais 49, 5. Mais de 400. Mais de 400 mais milímetros. De 400 milímetros. Vamos aqui a Caririaçu. Caririaçu eu não consegui ainda informação. Fazer o somatório. Mas consegui de Grangeiro. Grangeiro é o campeão. Então o açude vai encher. O açude de Grangeiro vai encher esse ano. Açude campeão, Grangeiro está 500 milhões. Mais de 500 milhões. Pois já é um meio inverno, né? Meio fevereiro. O João Calixto, do Sítio São Gonçalo. Cássio, como funciona o programa de garantia da safra? Sim, o programa de garantia safra é um seguro, é um serviço, né? É um serviço. E quem participa desse seguro? O produtor, ele paga uma pequena parcela de R$12 uns quebrados, o município, o estado e o governo federal. Cada um entra com uma parte desse seguro safra. O seguro safra, para o estado do Ceará, para você ter uma ideia, esse ano, cadastrou em todo o estado 335 mil produtores. Aqui na nossa região foram 34 mil produtores no Cariri. Não houve inverno, eles recebem aquele seguro. Se houver perda de 50% ou mais, certo. Eles ficam isentos daquelas obrigações. Agora, esse seguro safra aqui, ele não é só para aquele produtor que fez crédito, não. Certo. Independente dele ter conseguido recurso no banco, porque o seguro antigamente era melhor para o banco, porque ele tinha certeza que se o produtor não pode, o seguro cobria. Esse aqui não, esse aqui, o pequeno produtor, mesmo sem ele ter feito nada de empréstimo no banco, ele vai receber um benefício desse seguro, se houver perda acima de 50%. Como é que é feito isso? Quando chegar lá para fim de abril, maio, já se tem se definido a questão da quadra invernosa, é feito um levantamento, um laudo onde se
onde vão os técnicos da empresa, EMATES, sindicato, e elaboram um relatório. Isso é aprovado pelo município e é encaminhado para o Ministério. Então ele passa a perceber, durante o período de verão, uma ajuda. Ok, estamos chegando ao final do nosso programa Tribuna Livre. Registro aqui também o Fernando Pereira, que é do sítio Carás do Mari. Ele também fez uma observação aqui, não vai dar tempo naturalmente para o nosso convidado responder, mas é sobre a má utilização de semente selecionada por alguns agricultores. Ele está pedindo onde é, Luiz? Que usa, isso aí, ele é do Carás, né? No sítio Carás, né? Sítio Carás, né? Está pedindo uma fiscalização lá da EMATES. Exatamente. É uma denúncia isso aí, dá entrega para ele, Luiz. Eu vou passar para o nosso convidado, que é da EMATES, e pode perfeitamente verificar isso depois. Conversa. Pois é, Acácio, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Acácio, um prazer tê-lo aqui, viu, professor Luiz Carlos. Para qualquer esclarecimento. Com certeza foi proveitoso aí, haja visto o número de perguntas. Obrigado e até o próximo. Sexta-feira estaremos de volta com o nosso Tribuna Livre. Um abraço, amigos. Boa noite. Programa recomendado para todos os públicos. Nós estamos com vocês aqui no programa Multimídia. É isso aí? Programa Multimídia.